acho que a gente não conta realmente a verdade com relação a como é esperar em Deus, porque geralmente é muito difícil. Mas se eu pudesse voltar atrás, eu não faria nada de diferente, porque valeu a pena. E como eu tava contando pra vocês, antes de conhecer o Bruno, eu tive 3 relacionamentos. E 2 relacionamentos foi quando eu me converti. E eu quero contar justamente sobre essas experiências nesses relacionamentos pra vocês. Bom, e se você é novo aqui no canal, eu te convido a se inscrever e também deixar o seu like pra gente conseguir fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Agora, sem enrolação, vamos para o que interessa. Bom, então vamos lá. Como eu falei pra vocês, assim que eu fui pra igreja, que eu me converti, né, começou o período de espera, né? A gente dá muita ênfase na vida sentimental, né? De fato, eu acho que essa é uma das áreas mais importantes das nossas vidas após a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus. E daí começou aquele período de espera e os meus 3 anos e meio, de conversão, eu fiquei solteira, né? Não tive nenhum tipo de relacionamento. Depois começou aquela fase, né? Aonde a gente começa a deixar a voz da carência falar mais alto. Eu conheci um rapaz. Na verdade, eu já conhecia ele. Ele era irmão de uma amiga minha. Ele era da minha igreja, ele estava noivo, era da mesma congregação que eu. E a gente começou a conversar. Na verdade, porque ele se tornou o líder do louvor. E a noiva dele, né, ela não gostava que ele tivesse contato com outras meninas da igreja, era todo mundo bloqueado nas redes sociais e tal, enfim. Eu lembro que ele teve que adicionar todo mundo no MSN na época, já estou ficando velha. Adicionou todo mundo na época no MSN, e aí ele começou a postar, né, as coisas do louvor e tal. E nesse período a gente começou a conversar. E o que acontece? A gente começou a conversar muito. E nisso algo começou a surgir dentro do meu coração, porque a gente começa a ficar carente, vai conversando com uma pessoa todo dia, aquilo vai, sabe, por isso que a gente tem que vigiar, viu? Você que fica aí conversando o dia inteiro e tal, vigia. Enfim, aquilo começou a gerar algo dentro do meu coração, só que ele era um rapaz comprometido. E pra piorar, isso também começou a acontecer no coração dele. E nós ficamos conversando mais ou menos uns 40 dias, até que nós chegamos aos pastores, chegamos nela e nós confessamos tudo, eu pedi perdão, enfim. Foi um período difícil, mas também depois disso, eu vi uma das maiores experiências minhas com Deus, porque eu lembro que eu me lancei muito em oração, sabe? Eu me constrangi, eu me quebrantei ao Senhor. E aquele foi um período, assim, que Deus transformou minha vida de uma maneira, assim, tremenda. Eu lembro que a gente estava fazendo um trabalho na faculdade, e naquele período, assim, quando eu comecei realmente a me quebrantar, o Senhor usou poderosamente, muitas vidas foram salvas ali na faculdade, no meu curso que eu fazia. Graças a Deus eles permaneceram tão firmes, hoje já são pastores, estão na presença de Deus. Mas passado alguns meses, né, mais ou menos uns 9 meses, eles terminaram. E assim que eles terminaram, um tempo depois aquele rapaz começou a me procurar e todo mundo começou a incentivar pra gente relacionar e tal, eu gostava dele e a gente iniciou um relacionamento. E no que nós iniciamos aquele relacionamento, mas no fundo tinha algo errado, porque eu sempre tinha sonhado com uma linda história pra mim, porque eu sempre soube que Deus tinha um testemunho pra mim nessa área, e eu ficava pensando, poxa, mas teve aquele início tão assim conturbado, sabe? Será que isso pode dar certo? E eu me culpava muito, e por conta disso, nesse período desse relacionamento, eu desenvolvi depressão. Eu parei de orar porque eu me sentia culpada, distante de Deus. E nisso a depressão veio. Eu lembro que eu fiquei tão mal que eu fiquei 10 dias em cima de uma cama com labirintite, os médicos passando remédio e tal, e não sabia o que era, porque os remédios da vertigem não curavam, fiz tomografia, enfim, eu só sei que quando chegou lá no neuro falou, olha, você não tem nada, o seu problema é a depressão. Gente, tá muito calor aqui. Vamos pra outro lugar dessa casa. Vou pegar o tripé. Vamos pegar esse tripé. A luz tá melhor aqui. E aí, aconteceu o seguinte. Eu continuei naquele relacionamento, mas eu sempre orava a Deus. Falei, pai, por favor, eu sei que eu tô carente, eu acho que eu tô fazendo uma decisão errada, eu tô me afastando de você, se não for da tua vontade, tira da minha vida. Eu sempre orava, sabe? E é tão engraçado que a gente tá num relacionamento, tá pedindo pra Deus tirar o relacionamento. Que parece que eu mesma nunca tinha coragem de terminar, sabe? E isso eu sei que vem lá daquela questão do pai e tal, da menina que não teve a convivência, que coloca a carência em cima do relacionamento. Enfim, dito e feito. Passamos mais ou menos uns quase 2 anos, né? Aquele relacionamento terminou. E, enfim.
enfim, aí terminou e tal. E sabe, foi uma coisa assim tão engraçada. E quando terminou, parece que eu me senti tão aliviada. Eu sofri, mas meu coração encheu de paz. E aí, beleza, passou mais ou menos 1 ano e meio que eu tava super bem, assim, buscando a Deus. Aí eu acho que Satanás vê isso, sabe? Gente, essa menina tá orando demais. Eu vou colocar um macho pra atormentar a vida dela. Vou colocar um varão pra atormentar a vida dessa amada. E é exatamente isso que aconteceu. Eu conheci um rapaz da minha igreja, a minha antiga igreja, mas eu via que ele era meio assim, um pouco mais imaturo que eu na fé, mas eu pensava, ele toca no louvor, né, e tal. Quando a gente tá carente, a gente põe, parece que a gente quer colocar desculpas, porque com o tempo eu comecei a achar que eu era exigente demais e que não existia essa pessoa que tinha os mesmos propósitos que eu, porque eu sempre orei por alguém que tivesse os propósitos parecidos, porque eu sempre fui envolvida com evangelismo, eu sempre cuidei de adolescentes, tanto nas redes sociais quanto na minha igreja, eu sempre fiz trabalho na faculdade, então eu queria uma pessoa que viesse para completar isso, não para me atrasar, porque relacionamento tem esse poder, sabe? Ou de te levantar, de te fazer voar, ou de te afundar. Daí eu peguei e conheci esse rapaz e a gente começou um relacionamento. E mais uma vez eu não comecei a sentir a paz que eu tanto buscava, meu coração angustiava. E eu ficava, gente, não é possível, eu tô ficando doida. O rapaz é crente, todo mundo abençoa, mas de novo, não é possível, é eu que escolho, sabe? Eu ficava tentando e eu ficava com medo também, porque eu pensava assim, mas se sou eu que escolho, já pensou se não for? E eu escolhia e Deus deixou, eu casei errado, porque é eu que escolho. Sabe essas confusões que deixam a gente doida? E eu comecei a orar assim nesse sentido, Pai, faz a tua vontade, faz a tua vontade. Mas foi um período assim muito difícil, porque nesse relacionamento, como eu disse pra vocês, ele era mais imaturo que eu, então ele demonstrou algumas imaturidades na fé, e aquilo começou a me atrapalhar. Daí, quando eu menos percebi, eu estava orando para Deus avivar uma pessoa, e eu nunca pensei que eu teria que passar por isso, sabe? Porque assim, existem situações na nossa vida que a gente escolhe. Nós não somos obrigados a pagar preço, você que está solteiro aí, pagar preço para o seu namorado converter, não. De verdade, Deus não deu relacionamento missionário para ninguém. Eu era uma cristã, servia ao Senhor, tentava ser fiel, sabe? Eu fiquei pensando, gente, eu estou me colocando em um jugo desigual. Porque jugo desigual não é só com descrente que está lá no mundo. Tem muita gente dentro da igreja que não tem relacionamento com Deus. E aquele relacionamento começou a me afundar, feio demais. E ao mesmo tempo eu não estava conseguindo sair daquilo, mas Deus foi tão misericordioso, porque praticamente 3 meses depois que a gente começou a se relacionar, ele foi chamado pela família dele para ir morar fora, e ele foi embora. E a gente namorou à distância por 1 ano, e eu tentando, a gente conversou com os pastores e tal, eles orientaram então a gente se reconciliar com Deus e tudo mais, mas nunca mais eu vi ele. Mas assim, isso foi um marco muito grande na minha vida, e isso me fez pensar que eu jamais seria abençoada, que agora era meu fim, que eu não era mulher de Deus nenhuma, que Deus jamais iria mudar a minha história. E no meio de todo esse caos, por ele ter ido embora, né, olha como Deus trabalha. Eu acabei descobrindo, né, que eu tinha direito à cidadania italiana, pesquisando e tal. E aí aí que eu comecei a mexer os papéis, porque eu ia morar em Londres, eu ia pra Itália pegar a cidadania, depois eu ia pra Londres ficar com a minha família, que também mora lá em Londres, né, o rapaz estava na Espanha. Eu ia morar em Londres pra estudar inglês, trabalhar e tal. E no meio disso tudo, né, Deus fez com que eu conhecesse o Bruno anos depois. Mas, sabe, essa questão de esperar em Deus é muito difícil, porque eu sempre ouvi os testemunhos e eu pensava, poxa Deus, mas parece que eu tô tão inadequada, eu vejo essas histórias e eu olho pra mim e eu me sentia tão inferiorizada, sabe? Teve uma época que eu tava até bloqueando meninos que tinham casado, tipo, porque eu não queria ver, eu não acreditava mais que aquilo era pra mim. E eu preciso contar pra vocês, sabe? O seu período de espera, talvez você vai ter erros. Você vai passar por momentos de dificuldade, você vai passar por situações que você jamais imaginou que você passaria. E você vai se questionar muito o motivo de você ter passado por aquilo.
Porque se eu pudesse escolher, realmente, eu escolheria uma trilha reta. Mas é muito difícil a gente ter uma trilha reta em tudo na nossa vida. Nossa vida ela é feita de altos e baixos. E é justamente esses baixos que nos fazem olhar para o alto, que é Cristo, sabe? Então, assim, todos esses momentos, por mais difíceis que eles fossem, eu não me arrependi de ter passado por nenhum, porque, sabe, me levaram até Deus, me fizeram a pessoa que eu sou, me transformaram o meu caráter. Eu vivia muito por meritocracia, eu pensava que eu tinha que merecer as coisas, sabe? A gente é programado para isso, porque quando a gente é criança, a gente trabalha assim, olha, se você for bom, no final do ano você vai ganhar esse presente. Então a gente entende que pra gente ter aquilo que a gente quer, a gente tem que fazer tudo certo, sabe? Então eu tinha muito isso comigo, pra Deus me abençoar, eu tenho que orar todo dia, eu tenho que fazer isso todo dia. Então quando eu não fazia, quando eu não tinha talvez aquela constância que eu queria no meu relacionamento de oração com Deus, eu me sentia muito mal, veio um jugo de acusação sobre a minha vida tremendo. E isso me afastou muito, sabe? Então assim, foi uma das coisas mais maravilhosas que eu entendi nesse período. Eu entendi também sobre a graça e a soberania de Deus, porque eu pensava que dependia muito de mim, mas eu esqueci que eu tinha um pai que estava cuidando da minha vida. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, que você deixa Ele tomar o controle de tudo, Ele cuida de você. É claro que às vezes a gente escolhe algumas situações e o Senhor permite, mas sabe, Ele não vai te deixar sozinho. Uma coisa é você às vezes tomar uma decisão errada e reconhecer seu erro e pedir ajuda. Outra coisa é você ser aquele tipo de pessoa teimosa e fala, pai, eu quero isso, pronto, acabou. Deus vai, te mostra, você ignora, fala, não, mas eu quero e pronto, acabou e vai. Geralmente esse tipo de pessoa quebra a cara. Mas quando você é humilde para reconhecer, Deus, eu não consigo, me ajuda, o que eu faço? Eu estou desesperada, eu não consigo me livrar dessa prisão. O Senhor sempre vem e intermedia, sabe, aquela situação. Ele vem em seu favor. Sabe, todo aquele que se humilha é exaltado. E eu acho que é muito isso, sabe? Nossa, cadeira barulhenta. É muito isso, chegar perto de vocês. Eu gosto de ficar perto. Eu gosto de ficar perto. Abaixa. Nosso Pai é extremamente amoroso. A gente nunca vai compreender o amor de Deus por nós. Talvez esse não foi um vídeo de como esperar em Deus que você esperaria. Mas se eu pudesse te dar alguns conselhos, sabe qual conselho eu te daria? O primeiro conselho que eu te daria é que tudo que não tem paz não provém de Deus, sabe? A própria Bíblia diz sobre isso. Então, se você não sente paz, ore. Porque se for de Deus, o Senhor vai arrancar o medo do seu coração, essa angústia do seu coração. Mas se isso permanecer, tome cuidado. Talvez o Espírito Santo está querendo te mostrar alguma coisa. O outro conselho que eu posso te dar é, tenha um altar, tenha uma vida de oração, tenha um relacionamento com Deus. A gente está buscando tanto nos outros aquilo que só o Senhor pode nos dar. E uma vida de oração vai te fazer descobrir uma jornada que talvez você nunca experimentou antes. Sabe, esse amor que a gente tanto procura, ele está em Cristo. Ele tem poder para preencher o vazio do nosso coração. E a terceira coisa que eu queria te falar é, o nosso Pai, ele não é como o nosso Pai da Terra. Eu tinha muitos problemas em confiar em Deus porque eu transferi a figura do meu Pai para Deus. Mas sabe, o nosso Deus é perfeito e Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Então, você não precisa temer, você não precisa, sabe, pensar que você está sozinho, seu Pai está cuidando de você. E Ele está no controle da sua vida, Ele nunca perde o controle. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. Amém? E quando eu menos esperei, Ele me abençoou. E quando você menos esperar, Ele também vai te abençoar.